exercício 2. Os gráficos de f e g são dados. Nesse caso, nós temos aqui o gráfico de f e do lado direito o gráfico da função g. Está pedindo para calcular os limites, caso exista, e caso não exista, explique o porquê de que não existe. Então, no item A, nós temos limite da soma de f mais g quando x tende a 2. Então, aqui nós vamos abrir em dois limites. Vai ficar limite de f de x quando x tende a 2, mais limite de g de x quando x tende a 2. F de x quando x tende a 2, aqui é o valor de 2. O valor de 2 para essa função vale 1, mas no limite, se nós olharmos quando x tende a 2 pela direita, está nos dando o valor de 2, e quando x tende a 2 pela esquerda, está nos dando o valor de 2. Então, limite de f de x é 2, mais limite de g de x quando x tende a 2, aqui é o valor de 2, quando x tende a 2 pela esquerda e pela direita, está nos dando o valor de 0. Então, é 2 mais 0, que é igual a 2. No item B, limite de f de x mais g de x quando x tende a 1. Bem, limite de f de x quando x tende a 1, nós temos aqui o valor de 1, e olhando no gráfico, quando x tende a 1, está nos dando o valor de 1. E limite de g de x quando x tende a 1, observem que quando x tende a 1 pela direita, pelo gráfico, está nos dando o valor de 1, e quando x tende a 1 pela esquerda, está nos dando o valor de 2. Logo, os limites laterais de g de x quando x tende a 1 são diferentes, ou seja, o limite para x tendendo a 1 não existe. Logo, o limite dessa soma também não existe. No item C, limite de f de x vezes g de x, a gente abre em limite de f de x vezes limite de g de x quando x tende a 0. Limite de f de x quando x tende a 0 está nos dando o valor de 0, vezes limite de g de x quando x tende a 0. Quando x tende a 0, nós temos um valor aqui um pouco maior que 1. Podemos pensar que é 1.3, porque não vai fazer tanta diferença sabermos exatamente o valor do limite, porque 0 vezes qualquer valor vai nos dar 0. Então, o limite desse produto é 0. No item D, nós temos limite de f dividido por g quando x tende a menos 1. Nós vamos abrir em dois limites, limite de f de x dividido por limite de g de x, ambos quando x tende a menos 1. Limite de f de x quando x tende a menos 1 está nos dando o valor de menos 1. E limite de g de x quando x tende a menos 1, pela direita e pela esquerda, está nos dando o valor de 0. Ou seja, esse limite não existe, porque o limite no denominador é 0 e o limite no numerador é um valor diferente de 0. No item E, vai ficar limite de x ao cubo quando x tende a 2, vezes limite de f de x quando x tende a 2. Aqui nós estamos abrindo em dois limites. Limite de x ao cubo vai ficar 2 ao cubo, que é 8, vezes limite de f de x quando x tende a 2. Quando x tende a 2, está nos dando o valor de 2. 2 vezes 8, 16. E no item F, limite de raiz de 3 mais f de x, vou colocar o limite dentro da raiz, pelo fato que a raiz quadrada é uma função contínua, então vai ficar a raiz de 3 mais limite de f de x
quando x tende a 1. Então, isso é raiz de 3 mais, quando x tende a 1, f de x está tendendo ao valor de 1. 3 mais 1, 4. Raiz de 4 é 2. Então, esse é o exercício 2.